ali, foi. Thiago Alves. Então o que acontece? Como é que eu faço para voltar esse aqui? Sem enxergar a ponta do negócio lá? Aqui. Eu quero só que eu vou colocar aqui na... muito obrigado, né? Foste um dos maiores responsáveis pela minha aprovação. Que isso, né? Que isso. Rapaz, aprendi muito com vocês. Muito. Notadamente em relação à força, porque tinha uma hora que nós já estávamos, todos nós, quebrados. Eu me lembro do último churrasco, vê se tu lembra disso, Léo. No último churrasco, que foi acho que num domingo, não lembro, no sábado, nós fizemos lá na escola. E aí o Vladimir Haas, né? Que é casado com a delegada Fernanda Aranha. Nos arrastando, enfim, já estávamos quebrados, virando sábado, virando domingo, todo mundo tocando, porque nós passamos por muito estresse antes, muito estresse. Nós saímos de um estresse enorme, que foi uma fase de recursos dura, fase de recursos, para depois enfrentar o oral e alguns ainda, às vezes, sofrendo da via judicial, aquela pendeira do mundo pesando nas nossas costas, e ainda assim, hoje é só passar. E essa moçada toda nativa lá, fazendo um serviço belíssimo, e os que estão nos assistindo querendo entrar e às vezes se perguntando se vale a pena. Eu respondo, vale muito a pena. Então, colegas, olha só, já está lá na descrição, estou tocando aqui nos comentários também, ó, perfil do Thiago Alves. Vamos todos lá assistir. Vai, ó, nos comentários embaixo, você vai encontrar Thiago Alves, vai nos encontrar lá. Boa noite, Simone. Vai nos encontrar para... Eu já vou ver se ele... Já vou entrar para ver se ele começa a aparecer ao vivo. E eu vou fazer a passagem daqui para lá. O Thiago anunciou... Já vou mandar para ele se ele está pronto aqui. Ele anunciou para 22h30. Mas eu já vou chamar antes para que ele possa falar com mais tranquilidade e a gente não fique até muito tarde. Eu ainda tenho bastante coisa para fazer. Muito trabalho pela frente. Já estou passando a audiência. Podes iniciar a live. Podes iniciar a live. Guilherme, como é que é? Eu vou te fazer outro pedido. Mas eu vou agora ao vivo aqui. Como é que é a tua internet aí? Vamos bater um papo assim também com a minha audiência aqui ou não? Eu disse que já está ao vivo, Guilherme. Já está ao vivo, mas é o seguinte, ó, tem que rolar, porque não aparece lá em cima. Então tem que rolar um pouco para achar, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Me deem um retorno para eu saber se tá bom o som, se tá bom a imagem, se tá chegando tudo certinho. Boa noite, Thaís. Tudo certinho, então? Que bom, que bom, que bom. Tá certo. Vamos esperando um pouquinho para os outros convidados poderem também participar do nosso bate-papo aqui. Que bom, fiquei testando aqui um bom tempo para ver o que era melhor. Às vezes até a câmera do celular é melhor que a do computador. Na sexta-feira passada, o nosso encontro ele estava marcado para sexta-feira passada, mas por problemas justamente da internet eu vi que não ia ser possível. Ia começar a travar demais e era mais adequado que a gente mudasse o nosso encontro. E felizmente já ficou hoje, foi rápido. Guilherme, Gustavo, 2 colegas nos acompanhando. Que bom ter vocês aqui para que a gente possa conversar, né? Se nem todos os dias a gente consegue conversar, até no próprio exercício
da função, né, que tanto nos exige, pelo menos aqui a gente consegue ter uma conversa e também uma conversa um pouco diferente com outros áreas, né? Mas então, pessoal, esse aqui, só para a gente ir introduzindo aos pouquinhos, esse perfil que vocês estão acompanhando é um perfil que eu tenho exclusivamente para publicar e para conversar coisas sobre direito, né? O direito, felizmente, foi uma cachaça que eu gostei muito. Então, desde que eu passei no concurso em 2010, eu acho que teve um breve período ali, talvez uns 2 anos, em que a gente se dedica mais na atividade fim, mas passou aquele primeiro impacto, né, do exercício da profissão, da assunção do cargo, a gente já tem que retomar os estudos, porque isso aí nos revigora, né? O direito, ele é uma ciência dinâmica, ele muda a todo momento, e a gente tem que continuar sempre se atualizando, independente de aprovação do concurso, independente se a gente ainda está nessa jornada que é longa, né? Independente disso, a gente sempre tem que continuar estudando. É importante, né? É importante, faz muita diferença. Então, nesse perfil aí que vocês estão acompanhando, né, que tem como pano de fundo o Drops do Direito, foi um perfil que eu montei há bastante tempo e que eu gosto bastante para focar nas questões jurídicas. O Vilmar também está aí conosco. Vilmar, nosso colega, grande colega, inclusive colega de turma durante a Cadepol, nos prestigiando aí. Que bom que tu está aqui, Vilmar. Pessoal, continue me dando, por favor, só um retorno a respeito da imagem, do som, se não está travando. Vou pedir para vocês só que me confirmem, tá? Como é que tá a transmissão, tá? Em 2 minutinhos eu só vou pegar uma água e já volto, tá? Que a gente está fazendo um tempinho para o pessoal poder chegar e a gente continuar conversando, tá? Me deem esse retorno enquanto eu pego um pouco d'água, tá? Que bom, que bom. Ajeitando aqui. Bom, pessoal, eu acho que eu já vou começando então. Que bom, Guilherme, que bom. Priscila, minha colega, amiga. Fui buscar água, Davi, fui buscar. Tive que ir buscar água. Acho que eu vou deixar uma garrafa aqui do lado, porque talvez a gente converse muito. Bom, pessoal, acho que eu vou começando já. Eu tenho aqui 10h25, faltariam 5 minutos ainda, mas eu acho que eu já vou começando, até porque eu não sei que tempo vai demorar essa nossa live. Patrícia Tolotti, minha colega querida, Helena Cananéia também, uma amizade de longe que foi feita aí, em razão desses estudos. Eu vou começar conversando com vocês um pouco a respeito da preparação para o concurso, tá? E assim, talvez vocês não ouçam de mim o melhor modelo para estudar,
Talvez eu não seja o melhor modelo, porque às vezes a preparação de cada um é muito diferente, e cada um tem uma particularidade, né? Mas assim, a gente pode partir de uma premissa, assim, começar a nossa conversa no seguinte sentido: independente da dificuldade de cada um, independente da realidade de cada um, quem nutre o sonho de ter um cargo público, tá? Não pare nunca de estudar. Não pare de estudar. Porque esse é o ponto principal. É nunca parar de estar revisando, de estar se atualizando, né? De sempre querer aprender um pouco mais. Então a gente nunca deve abrir mão de sempre estar estudando. E por que eu digo isso para vocês? Porque quando a gente procura montar um cronograma de estudos, uma programação de estudos, a gente gosta de colocar tudo em gavetas, né? A gente quer estudar exatamente 1 hora de tal matéria, ou se programa para estudar tal turno, tal matéria. A gente monta todo um quadro assim, né? A gente volta à época do colégio, monta um quadrinho, usa régua, usa canetas, usa isso, usa aquilo, para tentar fazer a melhor programação para o estudo em casa, né? E tentando conciliar com várias outras atribuições que a gente acaba tendo no dia a dia. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Pode marcar um ok que eu já fico sabendo que está tudo bem, tá? Então, só que o que acontece, pessoal? As coisas não saem como a gente programa, tá? Elas não saem como a gente programa. Sempre aparece um compromisso aqui, sempre aparece um compromisso do outro lado. Tu tem que acabar abrindo mão daquele teu horário de estudo, tá? Tu tem que fazer outras coisas, aparecem imprevistos, né? E não só isso, a gente é ser humano. A gente se programa para estudar determinada matéria, e aí quando tu acaba vendo, tu tá indisposto naquele dia, tu dormiu mal, tu não consegue render, tu senta para estudar, só os teus olhos estão no material, mas a tua cabeça está em qualquer lugar menos no estudo. Então é difícil, mas a gente tem que ter essa compreensão de que realmente é difícil mesmo. E a gente não tem que deixar esses problemas acabarem nos afetando. Eu me formei em 2003, na PUC. Em 2004 eu fiz a escola da AJURES. Tá? Em 2004 eu fiz a escola da AJURES. E foi um ano muito produtivo, porque foi um ano que eu saí da faculdade, fiz a escola da AJURES e estudei muito. Em um ano, em 2004, foi o ano assim que eu dei um salto de produção tremendo. Um ano em que eu foquei, que eu saí muito pouco, via meus amigos menos ainda. Então 2004 foi um ano de estudo intenso, eu morando aqui em Porto Alegre. Em 2005, terminado aquele um ano de AJURES, eu comecei a advogar. Comecei a advogar meio turno. E continuei estudando. Acontece que não é toda aquela programação que a gente faz. Então eu tive que começar a viajar para fazer audiências em outras cidades. E aí o ônibus era 4 da manhã, e aí tinha que acordar às 3 da manhã para te chegar na rodoviária às 4, viajar, pegar a audiência 2 da tarde, esperar o ônibus das 5, voltar. Então faz parte da dificuldade inerente, né? E no final de 2005 eu fui convidado para trabalhar como assessor de juiz numa vara civil, e eu acabei retornando para minha cidade. Eu sou natural de Uruguaiana. Eu trabalhei como assessor de juiz de vara civil lá em Uruguaiana. Trabalhei 1 ano e meio nessa vara, e coincidentemente um amigo meu foi aprovado no concurso de defensor público e ele acabou saindo. Quando eu fui sair do fórum, abriu a vaga dele. E aí eu disse, não, mas então eu vou ficar mais um tempo
vou ficar mais um tempo e vou ter experiência com toda a área crime, né? Que eu estudava muito civil, processo civil, civil, processo civil. Saía qualquer coisa de processo civil, eu estava estudando processo civil. Gostava muito. E aí, acabei ficando mais um ano e pouco como assessor de juiz. Aí, terminado esse período, eu resolvi que era o momento de eu caminhar pelas próprias pernas, né? Eu achei que eu tinha que ter o meu momento, tinha que ter a minha própria trajetória. E aí eu tive a decisão, a difícil decisão, de me exonerar do cargo de assessor de juiz. E aqui também é um pouco daquela história pessoal de cada um, né? Eu me lembro que eu conversei com a minha mãe a respeito disso e disse: olha, mãe, eu tô com vontade de me exonerar. E ela pegou e disse: mas tu tá certo disso? Tu tem um salário razoável, tu te sustenta, tu faz todas as tuas coisas a hora que tu quer e tu quer abrir mão disso? Tu acha certo? Trocar o certo pelo duvidoso e tal? E eu, a gente sabendo, né, não é tão certo assim. E eu disse: não, mãe, não tem problema nenhum. Enquanto eu tiver a ti e tiver o pai e vocês me ajudarem, eu não me importo em ter que abrir mão de salário e abrir mão de algumas coisas que eu tenho hoje para ficar em casa só estudando. E aí foi o que eu fiz. Aí eu me exonerei, estudei, fiz uma poupança. Antes de me exonerar, eu comecei a fazer um curso. Então eu trabalhava de manhã e de tarde e fazia o curso à noite. E fiz isso durante um ano. Trabalhei de manhã e de tarde e curso à noite. Quando chegou no final do ano eu me exonerei. E comecei a estudar. Aquela poupança toda, durante esse tempo acabou acontecendo, concurso para delegado de polícia. E eu passei na primeira fase, fui fazer a segunda fase, me lembro até hoje, fiz aquela segunda fase, resolvi todas as questões e tal. A gente, justamente por não ter parado de estudar alguma bagagem, a gente fica. E aí acabou que durante um período o concurso ficou suspenso. E acabou que aquela poupança também acabou indo, né? Foi embora. Mas então eu consegui começar a trabalhar na PUC. Eu dava aula de sucessões na PUC e também dava aula no setor de prática, na SAJUG, né, o Serviço de Assistência Judiciária prestado pela PUC. Então eu comecei a dar aula na PUC e continuei estudando. Até um belo dia que eu fui almoçar. E encontrei uma amiga minha. Pena que ela não esteja aqui assistindo. Mas eu encontrei uma amiga minha que também fez concurso para delegado e eu encontrei ela no restaurante. E aí ela me pegou e me deu: Thiago, parabéns. E aí eu disse: o que aconteceu? Ela disse: não, tu passou para a prova oral. E eu disse: tu tá brincando? E ela disse: sim, tu passaste para a prova oral. E aí, então eu fui ver e realmente tinha passado para a prova oral. E tinha ido super bem, principalmente em direito constitucional. Eu tinha ido muito bem. E aí eu dei um salto na classificação, porque isso é muito importante. A gente tem que aproveitar isso. A gente busca ter um conhecimento parelho, né, das matérias, mas a gente também tem que saber explorar algum gosto especial que tu tem, alguma matéria que tu goste mais. Porque nessa matéria tu tem condições de dar um plus, né, e daqui um pouco conseguir elevar a tua nota. E aí foi assim. E aí eu fui para a prova oral. Acho que eu posso falar também um pouco sobre a questão da prova oral. Até porque são 10h30, a gente não está passando muito do tempo, né? Então acho que eu posso falar um pouco sobre a prova oral, que foi um momento decisivo no concurso. Porque foi um concurso muito disputado, tinha muita gente. A diferença das notas foi muito pequena. E aí acho interessante comentar isso com vocês. Na prova oral, que era composta das matérias de direito penal e
processo penal. Eu fiz a prova, me lembro que eu fiz a prova de direito penal e fui bem na prova de direito penal. E aí a importância da gente conhecer a banca, isso é importante, a gente tem que conhecer a banca. A partir do momento que tu tem aí, que tu entra numa segunda fase, ou numa fase oral, em que tu tem o conhecimento da banca, o conhecimento dos examinadores, tu tem que conhecer o teu examinador. Para te saber o que tu vai pesquisar, né? O que tu vai ler. O teu examinador, ele não vai querer te perguntar sobre coisas que ele não conhece, sobre coisas que ele não gosta, né? Claro que tem o sorteio do ponto, mas se cair, por exemplo, o ponto em que ele escreveu alguma coisa, é fatal que ele vai te fazer esse tipo de pergunta e tu vai ter que responder. Então eu me lembro que na minha prova oral, mesmo sendo um concurso para delegado de polícia, teve a arguição sobre o caso Nardoni, o caso do Nardoni, que teve muita repercussão naquela época. Então já trago para vocês que é importante estar antenado com os casos também, né? O estudo da jurisprudência, aqueles casos que dão repercussão na mídia, né? Porque são casos de repercussão na mídia que amanhã depois vai chegar na tua delegacia. Né? Se tu não for delegado de polícia, se tu for qualquer outra profissão, defensor público, juiz, promotor, daqui a pouco o caso de repercussão está na tua mesa e tu tem que saber o que tu tem que fazer. Então, teve perguntas sobre o caso Nardoni e sobre o caso do governador do Distrito Federal, se não me engano, o Arruda. Né? E foram feitas perguntas sobre prisão preventiva. Se o casal Nardoni deveria estar preso, se o fundamento da prisão do casal Nardoni era um fundamento mais consistente, né? E aí o examinador, vou deixar assim, o examinador chegou e me disse, Thiago, o que tu acha? Assim, eu não sou muito a favor do réu, diz ele, mas eu sabia, já tinha estudado ele, eu sabia qual era o pensamento dele a respeito dessas coisas. Ele diz, o casal Nardoni, o que tu acha do casal Nardoni? Tu acha que quem tinha que estar preso? Tinha que ser o casal Nardoni ou tinha que ser o Arruda? O que tu acha disso? Né? E aí, se tu não está preparado, se tu não sabe qual é o entendimento do teu examinador, se tu não sabe qual é a linha de raciocínio dele, tu pode te deixar levar pela emoção, né? E te deixar levar daqui um pouco pela linha do concurso, que tu acha que tem que ser uma linha uma linha dura, ou então uma linha mais, digamos assim, mais garantista, não? Sem qualquer rótulo a expressão garantista. E aí a gente conseguiu argumentar que poderíamos estar diante de uma situação em que o casal Nardoni poderia ter sido preso muito mais pelo clamor social do que pela presença dos requisitos da preventiva. Enquanto que o governador do estado do Distrito Federal estava tentando modificar a versão de testemunhas. E que, portanto, a bem da instrução criminal, ele poderia ser preso preventivamente. Então, que nós entendíamos que os requisitos da prisão preventiva estavam muito mais presentes na prisão do governador do Distrito Federal do que no caso Nardoni. E vejam bem, era um caso de extrema repercussão. Foi exatamente isso que o examinador acolheu e nos deu nota integral nesse ponto. E aí a gente conseguiu sair com uma nota boa, 9,5 na prova oral de penal. Mas a história que eu tenho para contar para vocês, e aqui eu faço todo esse fechamento, faço o fechamento da parte do concurso público, é de que a gente nunca deve subestimar a nossa capacidade. Nunca a gente deve subestimar a nossa capacidade, principalmente de aprender e de assimilar as coisas. Estudem, estudem, estudem de novo. Tá? Estudem de novo. Revisem 1000 vezes. Porque se não está entrando conscientemente, inconscientemente vai entrar. E vocês vão aprender isso. Por que eu digo isso para vocês? Porque na prova de processo penal, foi na prova de processo penal
Não, perdão, foi na prova de... Essa do casal Nardoni, da preventiva, foi a prova de processo penal. Na prova de penal, que aconteceu em segundo lugar, eu tinha que estudar cerca de 15 ou 16 pontos. Eram 15 ou 16 pontos de penal. E eu me lembro que até a noite anterior eu tinha estudado 14 pontos. Eu tinha estudado 14 pontos. E eu fui estudar até as 2h30 da manhã do dia anterior à prova. Bom, como eu não consegui terminar aquele ponto, eu me acordei no outro dia, às 8 da manhã, e a minha prova oral era de tarde. Eu me acordei às 8 da manhã, 8h30 por aí, e comecei a estudar de novo. Só que a cabeça não aguentava mais. A cabeça já tinha ido para o espaço, eu já tinha pifado, eu não tinha mais condições. Eu disse assim, ó, eu vou voltar para a cama e eu vou dormir até o meio-dia antes que eu perca tudo que eu estudei. Porque se eu for nessas condições para a prova, eu não vou lembrar de nada. Isso cansaço, esgotamento mental mesmo. E isso vocês também têm que ter cuidado, né? É importante dormir. É preciso dormir. Não adianta estudar 10 horas por dia e não dormir. Aí tu acha que tu estudou toda a matéria porque estudou 10 horas, não dormiu, esqueceu 40, 50% da matéria, porque não dormiu. Então o que aconteceu? Eu voltei para a cama e dormi. E aí foi. Eu me lembro que eu estava tomando banho, meio-dia, me preparando, eu disse assim, ó, eu estudei 14 pontos, né? Não é possível que vai cair o ponto que eu não estudei. Tem que pensar positivo, né? Então, vamos lá. Cheguei, a prova oral foi aplicada na Acadepol, e aí o que aconteceu? Eu coloquei a mão lá no saquinho lá onde tinham os pontos da prova e peguei 3 papéis, soltei 2, soltei o terceiro, soltei o segundo e soltei o primeiro, tá? Todos vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pode só dar um ok ali, só para eu confirmar se está bem a transmissão. Acho que está tendo um delayzinho. Ok. Então o que aconteceu? Quando eu peguei quando eu sorteei o meu ponto na prova oral, eu abri o papel, o que era? O 15º ponto. O 15º ponto que eu não tinha estudado. E aí eu me lembro que eu olhei assim pro papel e falei assim, não é possível. E aí eu tinha um policial que estava acompanhando a prova e disse assim, o que foi? E eu disse assim, não, caiu um ponto aqui que não era pra mim, acho que não vai ser dessa vez. E o policial me olhou e disse assim, faz parte. Aí tá, então tá bem. Aí eu saí dali, fui pra sala me preparar para ler o ponto. E aí, meus amigos, o ponto era concurso de agentes. Concurso de agentes é artigo 29. Tu vai ler 15 minutos o artigo 29? Se tu acha que o texto do artigo 29 vai ter que dizer alguma coisa, não vai ser possível, né? Porque o artigo 29, participação, concurso de agentes, toda aquela quantidade de teoria, tu vai ler aquilo ali e não vai lembrar de nada, mas tudo bem. Fui. Entrei na prova oral. Falei com os examinadores, os examinadores muito atenciosos, né? Procuraram tirar aquela atenção da prova oral. E aí disseram, pois é, Thiago, teu ponto é concurso de agentes. O que tu tem a dizer para nós? E aí eu, de uma forma, nervoso, né? De uma forma para me descontrair, eu disse, olha, sobre concurso de agentes eu não sei o que eu posso dizer. Estava torcendo para que caísse princípios penais. E princípios penais era uma matéria que eu adorava, que eu tinha estudado, né? Aí eu consegui meio que me descontrair com essa fala e comecei falando muito lentamente sobre o concurso de agentes, sobre o artigo 29, né?
E fui indo, e fui indo, e fui indo, e começaram a abrir as gavetas. Aquelas que eu disse para vocês, que a gente não pode menosprezar a capacidade que a gente tem de assimilar. E as gavetas foram abrindo. E as gavetas foram abrindo. E eu comecei a falar nas teorias. Na teoria formal subjetiva. Na teoria formal objetiva. Na teoria do domínio do fato. Do autor de escritório. Do Zaffaroni. E veio, e veio, e veio, e veio, e veio, e veio. Até que chegou um momento que, felizmente, o examinador disse: bom, Thiago, depois dessa nossa conversa inicial, eu não tenho muito mais o que te perguntar. Foram 15 minutos falando e felizmente, a informação estava guardada. A informação estava guardada, ela saiu, então não importa que eu não tenha conseguido terminar ela naquele dia, no dia anterior, na semana anterior, em algum momento ela estava comigo. E é isso que vai acontecer com vocês. Quando vocês estudarem, vocês vão estudar, vão revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Né? E no momento exato vocês vão acessar essa mensagem, esse conteúdo, e vão conseguir explicar com propriedade. Então cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu jeito de estudar. Eu gostava muito de pegar uma matéria e matar toda aquela matéria. Eu estudava todo o processo penal, depois estudava todo o constitucional, depois tudo, ia esgotando as matérias. Tem gente que não recomenda, esse método. Prefere segmentar, estudar 4 matérias ao mesmo tempo, ou então dividir ela por dia, dividir as matérias por dias, dividir por horas. Isso vai de cada um, não tem um método mágico. O que importa é que no final de tudo as coisas deem certo, né? Isso é o que a gente quer. Bom, pessoal, acho que a partir de agora, então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o tema que foi proposto nessa maratona de inovações jurídicas, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Davi pelo convite, agradecer a oportunidade de que a gente possa ter esse bate-papo. É muito mais um bate-papo, não se tem pretensão nenhuma de dar aula, de ensinar coisas, né? A gente só quer discutir um pouco, familiarizar vocês de algumas coisas e também tirar proveito disso, porque toda vez que a gente prepara alguma conversa, a gente também se atualiza e também acaba aprendendo coisas. Então, nós todos aqui estamos aprendendo. Acho que isso é o que deixa a gente mais contente e satisfeito, tá? Então, nosso tema é o estado de coisas inconstitucional. Bom, pessoal, o estado de coisas inconstitucional, ele é o reconhecimento, tá? Por uma corte constitucional, a respeito da instauração de uma grave crise estrutural, uma grave crise institucional sobre uma determinada área do Estado. Nós vamos ter toda uma conjectura, nós vamos ter toda uma conjuntura a respeito de um determinado setor do Estado em que se vai verificar uma violação massiva e maciça de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Isso é o que nós temos com o estado de coisas inconstitucional. É verificado o que a gente chama de um bloqueio institucional. Um bloqueio institucional, onde nós vamos ter a dificuldade do Estado em superar determinadas situações. E não é uma situação pontual, né? Nós vamos precisar ter caracterizado uma falha de vários atores dentro desta cena que é analisada. Então, hoje, o estado de coisas inconstitucional, ele foi reconhecido no nosso país analisando a situação carcerária, mas poderia ser qualquer outra situação. Mas foi reconhecido que a nossa situação carcerária está vivendo
uma desestruturação total, estamos tendo uma violação sistêmica e persistente de direitos humanos e de direitos fundamentais. E aí a gente vai ver que essa violação sistêmica, ela não é apenas uma violação de direitos humanos dos presos, dos apenados. Isso é muito maior, essa violação sistêmica, ela é muito maior do que simplesmente um assunto que acontece estritamente dentro dos muros das penitenciárias. Mas o estado de coisas inconstitucional, e aqui a gente começa também entrar um pouco na decisão do STF, ele reconhece que esses atores que falham, na verdade, são os três poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o próprio poder judiciário. Porque este assunto, a situação prisional, ela passa pelos três poderes. O poder legislativo, quando ele faz a legislação, quando ele estabelece os mais diversos assuntos com a edição da legislação, seja no campo do direito penal, seja na parte da execução penal. Costumo dizer que nós temos muito mais um problema de execução penal do que de direito penal. Nós temos já penas rigorosas, talvez os nossos critérios de progressão de regime, de livramento condicional, talvez a nossa execução penal é que não atenda aos fins a que ela se propõe. Existe também uma falha do poder executivo. O poder executivo é aquele que vai lá e implementa as políticas públicas. E políticas públicas, nós temos que ver a política pública no seu sentido mais amplo possível. Não é apenas a disponibilização da vaga em presídio, mas eu também saber identificar qual é o foco, o que está acontecendo, o que eu posso dar mais de estrutura para melhorar essa situação, porque daqui a pouco se eu der apenas uma vaga sem dar um espaço para também desenvolvimento, para o desenvolvimento do trabalho, eu não consigo atingir os fins da pena. E também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário também vai fazer a sua autoanálise nessa situação de estado de coisas inconstitucional. Que tipo de decisão, que tipo de postura o Poder Judiciário está tendo que pode ou não contribuir para esse estado de coisas. Então é verificado o quê? Que os três, que todos os atores estão falhando. O que importa também a gente fazer uma pequena incursão é de que nesse tipo de decisão em que o Poder Judiciário vai lá e declara o estado incondicional das coisas e acaba trazendo algumas medidas, justamente por ser um caso excepcional, um caso excepcional em que o Poder Judiciário acaba tendo que ter um certo protagonismo na questão, o STF entende que esse tipo de decisão ele não ofende o princípio da separação dos poderes. Porque, via de regra, agora a gente vai tratar, e aqui nós vamos ter uma virada, talvez seja assim, seja clássico, seja pontual, e seja totalmente, abra uma nova página, inclusive no nosso sistema, a partir dessa decisão, se ela efetivamente cumprir o que se propõe, especialmente pelo tipo de decisão que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, temos essa questão que os três poderes estão incumbidos de melhorar essa situação. Como nós temos apenas um dado que eu vou tratar mais adiante, esse estado de coisas inconstitucional, ele foi reconhecido a primeira vez na Colômbia. Justamente na situação carcerária da Colômbia, isso foi reconhecido. Então, vejam como o direito comparado, vejam como o sistema interamericano de direitos humanos, como ele tem dialogado com o sistema interno. Principalmente o Pacto de São José da Costa Rica, como ele tem dialogado com o nosso sistema interno. Depois eu vou tentar tratar rapidamente sobre o pacto em algum aspecto ou outro, tratar da questão da supralegalidade dentro do nosso ordenamento jurídico, mas vejam como nós temos outros estados sendo referência. A gente acha que o Brasil é a maior economia da
América Latina, né, da América do Sul, e nós temos que ter bem mais os pés no chão, porque nós temos vizinhos produzindo muita coisa boa no direito. Então a primeira vez que se tratou do estado de coisas inconstitucional foi na Colômbia. Mas o que nós temos assim como pressuposto para o estado de coisas inconstitucional? Nós temos que ter uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Nós temos que verificar uma inércia ou uma incapacidade reiterada e persistente, né, das autoridades públicas em resolver esse problema. Há uma inércia ou uma inabilidade, uma incapacidade persistente. E também nós temos que verificar uma situação que exige a ação de uma pluralidade de autoridades públicas. Então nós temos esses três pressupostos, foram os três pressupostos, inclusive, que o STF reconheceu para declarar o estado de coisas inconstitucional. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses pressupostos, assim, e agora uma forma também de conversa a esse respeito. Vejam bem, a violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Hoje, está na mídia, nós todos temos acesso à situação que aconteceu no Amazonas, em Roraima, situação que está acontecendo no norte e nordeste do país, com várias rebeliões, várias rebeliões, onde os presos estão se matando. Então 26 homicídios de um lado, 14 homicídios do outro. Isso é uma violação sistêmica de direitos fundamentais. Uma violação sistêmica de direitos humanos. Porque as pessoas que estão lá dentro têm o direito à vida. Elas têm o direito à vida. Gostemos nós ou não, eu aqui não tenho nenhum problema em falar esse tipo de assunto. Todas as pessoas que estão lá são detentoras de direitos e garantias. Então, quando nós temos um domínio de facções que simplesmente decidem quem vive e quem morre, e isso acontece a qualquer momento, muitas vezes a revelia do poder público, muitas vezes impondo, a gente não pode ser inocente, impondo o seu poder, fazendo com que sejam estabelecidos tribunais ad hoc a todo momento. Isso não é um estado de exceção? Quando nós estudamos, inclusive, as características do Estado moderno, do Estado de Direito, nós não estudamos que nós temos que ter tribunais previamente estabelecidos. Tribunal ad hoc foi feito na Alemanha nazista. Tribunais para julgamentos, tribunais pós-facto. Isso é o que está instaurado hoje no Brasil. Então nós temos sim violações sistêmicas a direitos humanos, e não é só a violação do direito à vida, porque a gente sabe que muitas vezes o cidadão entra e ele tem que escolher um lado, sob pena de ter até mesmo violações sexuais. E o direito à intimidade, e o direito à liberdade corporal, e o direito à autodeterminação, esse tipo de coisa não pode ser admitido dentro de um sistema prisional que o Estado tem o dever de controlar. Nós poderíamos ter vários problemas dentro dos presídios, Nós não esperamos que sejam modelos, isso é anos para que a gente possa evoluir nessa questão, mas nós temos que ter pelo menos o controle da situação. Isso que é muito importante. Então nós temos as mais diversas violações: violação do direito à vida, violação à liberdade sexual, a inviolabilidade psíquica. As pessoas vão lá, têm que escolher um lado,
em troca dessa proteção, quando elas têm liberdade, elas têm que sair de lá e fazer alguma coisa. Então, é todo uma sistemática de violações que a gente está verificando, né? Com submissão a regras, não regras de Estado, mas regras de facções criminosas. Então a gente está verificando essa violação sistêmica. A inércia, um outro pressuposto, a inércia ou a incapacidade reiterada e persistente das autoridades em resolver o problema. Bom, pessoal, vejam, a nossa LEP é dos anos 80, início dos anos 80. Já na nossa LEP dizia que nós teríamos colônias agrícolas para o semiaberto, casas de albergado para o regime aberto. Casas de albergado nós temos em alguns lugares. Colônias agrícolas é praticamente inexistente no sistema brasileiro. E aí nós estamos no início da década de 80. Então, nós vamos aí para mais de 30 anos sem ter estabelecimentos adequados. Então nós temos sim uma inércia ou uma incapacidade reiterada e persistente. Se nós não temos as colônias agrícolas e se nós não temos as casas de albergado, como é que nós vamos fazer a separação do preso? Como é que nós vamos concretizar o princípio da individualização da pena durante a execução penal? Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que individualizar. Temos sim que individualizar. Nós não podemos partir do pressuposto de que o cárcere tem que ser um lugar ruim e que esteja todo mundo junto. Que esteja todo mundo de qualquer jeito. Não era nem para estar lá. Nós não podemos fazer isso. E por que nós não podemos fazer isso? Porque isso é desejar que o cidadão que praticou um estelionato e aquele que praticou estelionato, até é difícil porque de 1 a 4 anos, mas algum preso que cometeu um crime menos grave, de menor gravidade, seja submetido a um líder de uma facção por tráfico de drogas, por tráfico de armas. E aí, o que eu faço quando eu junto? Eu vou devolver esse cidadão melhor? Será que aquele que entra porque roubou um celular, ele vai sair o mesmo que roubou o celular? Então é uma questão também de gente raciocinar, da gente pensar. Porque o que acontece lá está nos sendo devolvido. Então a gente precisa de ter condições de fazer a separação dos presos. Precisamos mesmo. E é justamente por causa disso que nós estamos nessa situação de inércia e incapacidade reiterada ou persistente, que é outro requisito que o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo no julgamento da ADPF. A atuação dos três poderes em conjunto. Um outro pressuposto, a atuação dos três poderes em conjunto. Bom, aqui talvez seja um dos pontos principais assim, da decisão dessa ADPF. Então a ADPF, pessoal, é a ADPF 347, tá? Foi a ADPF que reconheceu o estado de coisas constitucional. Inclusive eu queria sugerir a vocês que eu fiquei até surpreso quando eu vi que o advogado que assinou a petição da ADPF foi o Daniel Sarmento. Daniel Sarmento é um grande constitucionalista brasileiro, é um grande constitucionalista ao lado do Barroso, tá? Ao lado do Barroso, nosso ministro, né? Então eu me lembro de ter estudado muito pelo Barroso e pelo Daniel Sarmento. Então quem puder ler algumas obras do Sarmento, nós temos a Ponderação de Interesses na Constituição Federal, esse livro aqui, A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, do Daniel Sarmento. Daniel Sarmento foi o advogado que assinou essa petição. E essa ADPF, ela foi ajuizada contra a União e contra os Estados. Contra a União e contra os Estados. Isso é importante porque a gente está vendo que
todas as medidas que estão sendo anunciadas agora é o governo federal em parceria com os estados. Né? Isso também decorre da ADPF. Então, os legitimados passivos foram a União e os estados juntamente com o Distrito Federal. E nessa ADPF foram feitos vários pedidos. E partindo desse pressuposto de que a atuação deveria ser dos 3 poderes, nós temos uma divisão de pedidos nessa ADPF. Eram pedidos destinados aos juízes, pedidos destinados ao CNJ, e também nós temos pedidos realizados à própria União. Então, dentre os pedidos que foram feitos, uma era de que todos os juízes fundamentassem as suas decisões no sentido de que, em mantendo a prisão cautelar, ou convertendo, né, as prisões pré-cautelares, que são os flagrantes, em prisão cautelar, que houvesse uma fundamentação explicitando por que não havia concedido uma medida alternativa à prisão, uma medida cautelar diversa da prisão. Esse foi um pedido que acabou sendo feito. Por quê? Porque um dos aspectos, tudo isso que está girando em torno dessa discussão é uma maneira, né, de que haja um desafogamento do cárcere, né, que os presídios acabem sendo liberados, né? Então, que se exigisse dos juízes esse tipo de fundamentação. Esse pedido ainda não foi acolhido. Nós tivemos uma decisão, uma medida cautelar a respeito desses pedidos que eu vou enumerar para vocês, mas esse pedido não foi, por hora pelo menos, não foi deferido, né? E pensamos que acertadamente, porque uma ação não precisa obrigar necessariamente o juiz a fundamentar aquilo que já é dito na lei. O Código de Processo Penal ele já diz que o juiz deve conceder uma medida cautelar alternativa à prisão, né, e que somente em caso de que essas medidas cautelares não forem suficientes, não forem proporcionais, se elas não atinjam o objetivo pretendido, somente nesse caso é que deve ser decretada a prisão preventiva. Então não havia necessidade de que uma decisão judicial obrigasse o juiz a fundamentar, porque se ele não fundamenta, o próprio ordenamento jurídico possui os seus instrumentos para que essa decisão seja integrada, seja anulada, enfim. Um outro pedido muito importante que foi realizado nessa ação foi de que fossem implementadas as audiências de custódia. Sobre as audiências de custódia nós vamos falar mais à frente, que é um ponto que eu acho que é interessante a gente falar. Talvez um dos principais pontos mais interessantes seja a implementação da audiência de custódia. E foi pedido que em 90 dias fosse implementado as audiências de custódia, e, se não me engano, essa decisão foi em 9 de setembro de 2015. Então a gente vai trabalhar depois com esse prazo aí de 90 dias. E tivemos outros pedidos, pessoal, pedidos interessantíssimos, que ainda não foram analisados, que era de que quando os juízes fossem implementar medidas cautelares, fossem decretar medidas cautelares que considerassem o quadro crítico das prisões. Então, se for definir uma medida cautelar, né, que leve o quadro crítico das prisões, leve esse estado de coisas inconstitucional, as prisões, em consideração no momento de decretar as medidas cautelares. Pediu também que se estabelecessem penas alternativas à prisão, e aqui que eu achei um dos 2 pedidos que eu achei os mais, digamos assim, audaciosos da ação, que era abrandar requisitos temporais para progressão de regime, para livramento condicional e para outros benefícios, considerando o estado de coisas inconstitucional. Vejam como tem repercussão. Até mesmo para concessão de benefícios houve pedido, para que o estado de coisas incondicional e essas misérias do cárcere fossem consideradas. Esse pedido não foi deferido, talvez vai ser enfrentado lá no final da ação, com certeza, né, porque tem que enfrentar todos esses pedidos, mas não foi. Mas vejam, que se quer até utilizar o estado de coisas incondicional para definição, para o abrandamento do lapso temporal
para a progressão do regime, para o livramento condicional. Né? Eu não consigo prever o que o STF vai dizer a respeito, mas eu acredito que esse pedido vai ser infrutífero porque o próprio STF vai servir como um legislador. Né? Ele vai... Como é que ele vai averiguar, o próprio juiz, como é que o juiz vai averiguar em cada caso? Cada juiz vai montar a sua pauta, a sua régua, dizendo quanto que ele vai desconsiderar, quanto é que ele vai abater da pena, quanto é que ele vai considerar como redutor. Vou pegar o estado de coisas incondicional, vou reduzir tanto tempo nesse caso aqui para poder progredir. Isso vai cair cairia num decisionismo totalmente indesejado. Né? Acredito que também não vai acontecer isso. E também um outro pedido era um pedido de detração, um pedido de abatimento, que a pena, considerando esse estado de coisas inconstitucional e toda essa crise do sistema penitenciário, com doenças, com lixo, com ratos, enfim, todos os horrores que nós conhecemos, que isso seja considerado também como forma de compensar o tempo de cumprimento de pena. Esse pedido também não foi deferido na medida cautelar. O outro pedido que foi feito, e agora não mais destinado aos juízes, destinado ao CNJ. Lembram? Estado de coisas inconstitucional, vários atores precisando agir. Nós tivemos então um pedido ao CNJ para que fosse feito um mutirão carcerário para revisar todos os processos de execução penal que estejam tramitando envolvendo a aplicação da pena privativa de liberdade. Né? Então, esse pedido foi feito. O STF não foi tão longe, não determinou a realização de um mutirão carcerário, mas houve também um pedido nesse sentido. E um outro pedido feito nessa DPF foi um pedido destinado à União, para que a União liberasse os recursos existentes no FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Esta medida foi deferida. O Fundo Penitenciário Nacional é um fundo que possui vários recursos, inclusive que pode ser utilizado para a construção de presídios, e que estava sendo contingenciado, um recurso que não estava sendo liberado. E aí precisou uma decisão do STF nesse sentido. Então, pessoal, a gente no primeiro momento fez aí uma passagem sobre os pedidos que foram feitos, e aí a gente pode chegar nesse momento em que foi deferido o quê? Foi deferido a implementação das audiências de custódia como mecanismo para reduzir a população carcerária e também a liberação dos recursos do FUNPEN. Foram os dois pedidos que foram deferidos em sede de medida cautelar. Tá? Todos estão me ouvindo bem, só preciso de um feedback rapidinho de vocês, que como faz horas que eu falo, e ninguém tá escrevendo nada, eu não sei se eu tô sendo ouvido, como é que tá a transmissão. Então tá, se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, podem me dar os toques aí para eu ir adequando aqui a explanação. Bom, a gente falou aqui a respeito desses dois pedidos que foram deferidos liminarmente na ADPF. Bom, então agora a gente vai começar a traçar um pequeno paralelo assim e também fazer alguns comentários, tá? Que pode ser que seja necessário depois, numa prova, num concurso, enfim, vocês vão ter que fazer o filtro de vocês a respeito disso, mas eu também vou começar a tratar a questão um pouco mais num ponto opinativo, né, com um viés opinativo, para que a gente possa pensar um pouco. A gente precisa pensar, né? O manual a gente vai ter bastante para ler e bastante tempo. Mas, pessoal, eu estava acompanhando uma live do professor Davi sobre a serendipidade e os príncipes e a cultura inútil, e ele disse
cultura inútil que é muito útil, né? Porque a cultura é inútil no momento certo, bem aplicada, de inútil ela não tem nada. Né? A gente acaba, inclusive, conseguindo pontos preciosos em algumas questões quando a gente consegue mostrar para o examinador que a gente saiu um pouquinho da média. Né? Então, isso é importante. Então, mas o que eu gostaria de dizer para vocês a respeito dessa ADPF que reconheceu o estado de coisas constitucional, inconstitucional, estado de coisas inconstitucional. O estado de coisas inconstitucional ele foi reconhecido, e a gente tem notícia de que o primeiro caso aqui na América do Sul foi na Colômbia. Foi na Colômbia, mas foi na Colômbia analisando a situação prisional. Analisando a situação prisional. Mas o que eu tenho a dizer para vocês com relação a isso? Não só na situação prisional esse assunto foi tratado na Colômbia. Foi tratado também no deslocamento forçado de pessoas dentro do território colombiano, principalmente em função da violência perpetrada pelas Farc. A gente sabe, as Farc agora há pouco tempo que andaram em processo de negociação com o Estado para se desestruturar, mas as Farc dominaram a Colômbia durante muitos e muitos anos, e isso acabou fazendo com que houvesse um deslocamento forçado de pessoas no âmbito interno da Colômbia. A gente costuma ver deslocamento forçado de um país para o outro, a guerra na Síria, vários deslocamentos, a questão dos próprios refugiados. Os refugiados, toda a situação dos refugiados nada mais é do que um deslocamento forçado. Só que esse deslocamento forçado ele pode se dar em âmbito internacional como em âmbito interno. E na Colômbia isso aconteceu. Deslocamento forçado de pessoas. Mas o que isso tem a ver com o estado de coisas inconstitucional? Tem a ver com o tipo de sentença que foi proferido em cada caso. No reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, analisando a situação carcerária da Colômbia, nós tivemos o que nós podemos chamar agora, para fins de conversa, de uma sentença tradicional. O que é uma sentença tradicional? É onde o Poder Judiciário se manifesta, dá os comandos que ele quer, decide o direito e está encerrada a jurisdição. Dado o pronunciamento judicial, está encerrada a jurisdição. Agora nós vamos ver como vai acontecer a execução dessa sentença. E o que aconteceu na situação do cárcere na Colômbia? Foi uma decisão dada pela Suprema Corte Colombiana que não atingiu os seus fins. Ela não atingiu os seus fins. Por quê? Porque ela era uma decisão em que o Poder Judiciário emanou comandos e não fiscalizou. Por isso que é uma sentença tradicional. Porque, via de regra, o juiz dá a sentença e ele não sai fiscalizar de ofício, ele não tem digamos assim, um protagonismo para acompanhar a execução dessa sentença. Claro que em algumas questões ele vai agir de ofício, mas muito mais provocado. Mas eu vou mostrar para vocês que o que acontece numa sentença que reconhece o estado de coisas inconstitucional é muito diferente do que de um processo individual, onde se discute um direito subjetivo. É muito diferente. Então, a decisão dada na Colômbia com relação ao estado de coisas inconstitucional, analisando tema cárcere, tema situação prisional, ela não foi efetiva. Agora, quando a Suprema Corte Colombiana colheu os seus pedaços e aprendeu com a experiência da sentença, dada nesse caso do cárcere, ela aplicou um novo tipo de sentença na situação do deslocamento forçado, que é uma sentença em que o judiciário participa ativamente da solução do problema. Ele não só passa apenas para os outros poderes a função de resolver a questão, porque existem questões que são extremamente complexas. E nós estamos aqui no Brasil diante de uma situação extremamente complexa. Então, nesse caso do deslocamento forçado, o que fez o nosso
ministro da Suprema Corte colombiana. Ele não só deu o comando, como ele partiu para um processo fiscalizatório. E aí nós temos diferentes sentenças. Essa sentença tradicional que nós conhecemos, ela é diferente da sentença dialógica, onde a sentença ela tem que conversar com outros atores, ela depende da interação de outros atores, o modo de executar essa sentença. Eu não consigo simplesmente dar um comando e dizer para o Poder Executivo, bom, agora eu quero mais presídios, mais isso, mais aquilo, e ponto final. É uma sentença dialógica, é uma sentença que ela ganha em grau de democraticidade violentamente. E nós estamos caminhando para isso, o processo civil brasileiro está caminhando para isso. Nós estamos partindo para um processo dialógico, né? Tanto que hoje nós temos a figura do amicus curiae, que era permitida apenas nos tribunais superiores. Hoje nós temos possibilidade de ter amicus curiae num processo ordinário, primeiro grau. Então nós temos toda essa estrutura, essa mudança, essa virada em termos de processo que nos permite conversar com outros atores. E justamente os atores que são destinatários das ordens. Não adianta o judiciário me dizer que tu tem que cumprir alguma ordem. Um exemplo, em 30 dias, se eu preciso de toda uma estrutura, eu preciso sentar, eu preciso fazer projetos, eu preciso abrir licitação, eu preciso verificar uma série de questões, né? Esse mutirão, se eu vou fazer um mutirão, como é que vai ser esse mutirão, quem é que eu vou arregimentar, isso vai ser feito mediante termos de cooperação, é muito complexo. Então é uma sentença diferente, é o que a gente chama de uma sentença flexível, não é uma sentença dura que apenas expede comandos, é uma sentença flexível, que ela dá uma ideia geral, ela diz o que ela quer, mas ela vai precisar dialogar com outros atores para que a gente consiga chegar num resultado satisfatório de tutela de direitos, que isso é o que mais vale. E a grande notícia, uma notícia talvez que nos dê um pouco de esperança, é de saber que no caso do deslocamento forçado da Colômbia, houve um acompanhamento pelo Poder Judiciário e a situação lá melhorou bastante. Então, esta união, né? A gente sempre diz, os poderes são independentes e harmônicos. Nós temos que reler a harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes, será que ela é simplesmente poderes que não brigam entre si? É isso que é ser simplesmente harmônico? Ou será que nós temos que partir para um outro tipo de harmonia, né? Não se faz um Estado com apenas um poder, se faz um Estado com 3 poderes atuantes, né? Cada um dentro da sua missão constitucional, preservando a independência, mas essa harmonia dos poderes precisa ser revisitada. E nós estamos revisitando, sim, nós estamos repaginando alguns desses temas de direito constitucional. Então, por exemplo, um método muito utilizado são as audiências públicas, né, para que se dê concretude ao que a gente costuma chamar de sentenças dialógicas, sentenças que conversam. Então esses nomes, quando vocês forem estudar a fundo esse assunto, esses nomes vão aparecer. Sentença dialógica, né? Decisões flexíveis, contrárias de decisões duras. E esse outro nome vocês vão ouvir. Qual é um nome que nós podemos dar para essa sentença que reconhece um estado de coisas inconstitucional? Este é o nome, macrosentença. Ela é uma macrosentença, ela não é igual às outras sentenças. Não é igual às sentenças comuns, ela é uma macrosentença porque ela decide problemas extremamente complexos e precisa de uma união entre os 3 poderes, entre vários agentes, entre vários órgãos, né, que apesar de não serem poderes, são órgãos com autonomia e que estão diretamente ligados nessa questão, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, nesses casos, nós temos uma macrosentença. É importante que isso diga. Mas, afinal de contas, qual foi desses 2 modelos, de uma sentença comum ou de uma macrosentença, de uma sentença dura ou de uma sentença flexível, qual foi o modelo adotado pelo Brasil? O STF, quando decidiu, ele usou um modelo de sentença flexível.
Ele usou um modelo de sentença dialógica. Essa foi a sentença, né? Essa foi a decisão que o ministro Marco Aurélio acabou dando. Uma sentença dialógica que precisa de uma pluralidade de envolvidos. E essa pluralidade de envolvidos, pessoal, a gente está vendo todos os dias no Jornal Hoje, já estamos vendo no Jornal Nacional, né? A Defensoria Pública da União já está participando, né, dos diálogos. Como a questão prisional ela é muito forte, muito mais sentida nos estados. Os governadores, os secretários de segurança estão em Brasília discutindo isso. Então vejam como é uma sentença que precisa de acertos, né, de como construir, de como fazer acontecer. E essa foi a sentença. Então vejam bem, a sentença, a decisão que reconhece o estado de coisas inconstitucional, analisando a situação prisional, no Brasil, seguiu o modelo da sentença que reconheceu o estado de coisas inconstitucional na Colômbia, analisando o deslocamento forçado de pessoas. E aí vai vir um ponto diferenciado. Numa prova dissertativa, pode vir um ponto diferenciado numa prova oral, porque demonstra que vocês aprofundaram um pouquinho mais o assunto e não ficaram, teoricamente, só ali na ementa da jurisprudência, né? Então, isso acaba sendo muito importante. Então, vejam, um outro tema relacionado a isso, a gente pode ver, eu vou tentar até apurar aqui, pessoal, porque eu começo a falar e aí vai indo, eu vou tentar terminar com vocês meia-noite, tá? Vou tentar terminar com vocês, é que eu acabo falando e não sei até qual é o horário da disponibilidade de vocês, mas vamos indo. Então, um outro tema relacionado a isso, que também se relaciona com a separação dos poderes, é a questão do ativismo. Porque vocês vejam, a gente fala no ativismo judicial, quando o poder judiciário sai daquele papel, digamos assim, tradicional, de simplesmente decidir, ou de simplesmente, às vezes, declarar a mora do legislador, quando ele parte para um papel mais ativo, determinando algumas coisas. Então isso a gente chama o ativismo judicial. E vejam que nesse caso do reconhecimento do estado inconstitucional de coisas, há um novo ativismo. Há um novo ativismo. Porque via de regra, vamos pensar num ativismo, se é possível chamar, e aqui eu estou tratando de alguns termos que vêm à cabeça na hora, pessoal, não é nada confirmado, entendeu? Vamos pensar no ativismo judicial tradicional, né? Onde o judiciário vai lá e dá uma decisão e diz como é que tem que ser feito. Né? Diz como é que tem que ser feito. Ele mais ou menos ultrapassa aquela zona que seria pura e simplesmente do judiciário e acaba influenciando no poder executivo ou no poder legislativo. Né? Quando ele manda o legislador fazer tal coisa, quando ele manda editar, quando ele declara a omissão legislativa, declara a mora legislativa e manda editar, né? Quando ele vai e diz para o Poder Executivo que ele tem que liberar tal remédio, que ele tem que disponibilizar. Né? Então todas essas coisas acabam sendo o ativismo judicial, digamos, clássico que a gente conhece. Mas nesse tipo de decisão nós temos um ativismo judicial novo. Por quê? Porque o judiciário ele vai fazer parte da fiscalização. Ele atua ativamente na construção da solução. Ele se coloca como fiscal. Tanto que a decisão do STF diz que está competindo ao Poder Judiciário, competindo ao STF, retirar os demais poderes da situação de inércia. Então ele não está apenas provocando, ele vai provocar, mas ao mesmo tempo que ele provoca os demais poderes, ele reconhece que ele também é um participante importantíssimo nesse contexto e ele vai, inclusive, fiscalizar isso. Então é um ativismo judicial diferente. É muito diferente daquilo que a gente está acostumado, ou que a gente costuma ver quando estuda o chamado ativismo judicial. Então nós temos um modelo diferenciado aqui de ativismo judicial. É importante também dizer, pessoal, que esse tipo também de sentença,
que reconhece o estado de coisas inconstitucional, e outros tipos de sentenças também que tratam com a matéria direitos fundamentais, são sentenças que visam proteger a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Vejam, outro nome mágico que se está na questão é ponto. Proteção e tutela da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Por que dimensão objetiva dos direitos fundamentais? Porque ao lado da dimensão objetiva temos a subjetiva. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais é aquela dimensão que depende da esfera individual de cada pessoa. Por isso subjetiva. Depende de uma situação individual de ofensa ao direito. É o que eu considero como ofensa. Quando eu passo disso para a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, eu chego numa conclusão de que o Estado tem que proteger o direito fundamental, independente de lesões pontuais, independente de lesões individuais. Por quê? Porque eu sei que determinado direito fundamental ele deve ser protegido constantemente, ele deve ser muito mais do que protegido, ele deve ser promovido pelo Estado. O Estado tem o compromisso de promover esses direitos fundamentais independentemente das pessoas que possam eventualmente ter esse direito violado. Então, quando nós falamos que essa sentença, a DPF, e a sentença, essa macro-sentença, essa sentença flexível, essa sentença dialógica, que está declarando o estado de coisas inconstitucional, quando eu digo que ela protege a dimensão objetiva, é porque eu estou protegendo o direito em si. Por quê? Porque todos são titulares do direito à vida. Ou alguém tem dúvida de que todos nós somos titulares do direito à vida? Nós somos titulares do direito à vida. E se nós não defendermos, se nós não promovermos, nós Estado, não promovermos a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, qualquer pessoa que vá exercer esse direito, se ele não estiver objetivamente tutelado ou promovido, automaticamente quando eu quero exercer esse direito, eu caio em situação de violação. Então a dimensão objetiva acaba tutelando previamente a própria dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Então é preciso que se diga que esse tipo de decisão também tutela a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Tá? Pessoal, falando agora da audiência de custódia, tá? Que foi um ponto importante que foi decidido nessa ADPF. Então a audiência de custódia, ela foi determinada na ADPF para que fosse realizada num período de 90 dias, que fosse implementada no Brasil num período de 90 dias, ao lado também da decisão que determinou a liberação dos recursos existentes no FUNPEN. Esse a gente não vai tratar, a audiência de custódia é o que a gente vai acabar dando uma atenção agora. Esse tema é muito importante, esse tema necessariamente vai acabar sendo objeto de arguição, e também todos os estudantes de direito, os advogados, todos nós teremos contato com esse tema invariavelmente. Então, a audiência de custódia, pessoal, ela é prevista antes mesmo do Pacto de São José da Costa Rica, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Então, a audiência de custódia ela é prevista em documentos internacionais, em tratados internacionais, em convenções internacionais. Diante disso, devido principalmente à decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o Pacto de São José da Costa Rica como uma norma supralegal, digamos assim, abriu-se a porteira para que nós fôssemos inundados por toda essa principiologia, por todos esses comandos valorativos dos quais são impregnados os direitos humanos, e nós passamos agora a fazer um exame de convencionalidade das leis. Eu particularmente eu tenho um trabalho que eu tenho que dar andamento, ele está praticamente finalizado, eu vou tentar publicar esse trabalho, mas eu particularmente eu não confio na tese da supralegalidade. Eu não confio na tese da supralegalidade e tenho sérias dúvidas
sobre a tese da supralegalidade desses tratados internacionais, porque eu acho que eles retiram da Constituição a força normativa de várias regras. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A prisão do depositário infiel, correto? A prisão do depositário infiel, ela está prevista na Constituição. Como é que eu agora tenho uma norma supralegal que está abaixo da Constituição? Como é que eu tenho uma norma supralegal que está abaixo da Constituição, retirando efeito de uma norma constitucional? Eu não entendo isso como adequado. Eu entendo que um tratado internacional, ou ele entra no nosso ordenamento jurídico, ou ele é incorporado no nosso ordenamento jurídico como uma emenda constitucional, seguindo os trâmites trazidos a partir de 2004, com a emenda constitucional 45, ou então ele vai entrar como lei ordinária posterior, revogando. Tá? Mas isso é assunto para outro momento, só queria dividir isso com vocês. O fato é que a audiência de custódia prevista no Pacto de São José da Costa Rica, ela acabou sendo incorporada ao nosso ordenamento jurídico. O pacto foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico com um status supralegal, e aí decorrem todos os demais efeitos. O TJ de São Paulo foi o primeiro tribunal a implementar a audiência de custódia, tá? E fez um provimento conjunto 03 de 2015, junto com a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi regulamentada a audiência de custódia no Estado de São Paulo, antes mesmo da resolução do CNJ. Depois desse provimento, houve questionamentos no STF a respeito de normas de tribunais prevendo a audiência de custódia. E na ADI 5240, o STF disse que essas normas dos tribunais são válidas. Posteriormente a isso, veio a resolução 213 do CNJ, tá? 213 de 2015, regulamentando a audiência de custódia. E dentre os principais considerandos, fala-se nessa necessidade de solucionar o problema do cárcere, de evitar a tortura, os maus tratos, inclusive de ordem policial. Sobre isso eu vou tratar logo com vocês. Né? E aí, para vocês verem como a situação é complexa, porque a gente vamos acabar voltando aqui para o estado de coisas inconstitucional. Vejam como isso é complexo. Dia 9 de setembro, outubro, novembro, dezembro, 90 dias daria ali em dezembro, justamente 9 de dezembro, isso é prestes ao recesso, o recesso judiciário, né? Então, nós tivemos tribunais que buscaram não realizar as audiências de custódia nesse período de recesso. E aí já tivemos também decisões do STF, da ministra Carmen Lúcia, impedindo que essas audiências deixassem de ser realizadas. Né? Até porque essas audiências, pessoal, elas só decidem pedidos cautelares. Né? Se eu levo alguém preso em flagrante e o flagrante está ali, perfectibilizado, eu tenho uma medida pré-cautelar. Mas mesmo assim é cautelar. Se o juiz vai converter essa prisão pré-cautelar, este flagrante, em prisão preventiva, ele está tratando de uma cautelar. E se ele vai conceder a liberdade daqui um pouco, mediante o decreto de uma medida cautelar diversa da prisão, ele também está tratando de assunto cautelar. Né? Então, razão jurídica não há. Mas qual é a razão que há? A razão que há é que realmente nós temos uma complexidade muito grande, muito grande. Nós precisamos de vários atores para conseguir implementar uma audiência de custódia. Nós precisamos de defensores públicos. Depois eu vou falar agora com vocês um pouquinho do papel da Defensoria Pública nesse estado inconstitucional de coisas. Papel importantíssimo, o protagonismo talvez que a Defensoria Pública vai exercer nisso. O próprio Ministério Público, e aí eu cito Defensoria Pública e Ministério Público porque também são fiscais da execução penal. Já estamos conectando, né, o estado de coisas inconstitucional
com a Alep, isso é inarredável, não tem como a gente se apartar disso. Os próprios juízes, precisamos de juízes para participar do ato, e precisamos também, muitas vezes, de profissionais, e aí a gente começa a entrar no mundo real, profissionais que realizem essas perícias. Porque se um dos objetivos da implementação da audiência de custódia é inclusive verificar se não teve abuso de autoridade, se não teve violência física, psicológica, eu preciso de perito. Né? Então é complexo, não é fácil, não é do dia para a noite. Tá? E nós precisamos também acertar a questão da escolta dos custodiados. Né? Porque enquanto você está com a custódia de um preso durante uma audiência, quem faz essa custódia, né, acaba daqui um pouco, se não for muito bem estruturado, nós vamos ter menos pessoas trabalhando dentro do presídio, fazendo essa escolta, mas até aí tudo bem, está dentro da própria atribuição. Mas nós também precisamos ter esse afinamento, por quê? Porque todas as instituições, pessoais, vocês acreditem ou não, possuem defasagem crônica de pessoal. Nós possuímos um déficit de pessoas em todas as instituições. Na polícia militar, na polícia judiciária, né? Nos agentes penitenciários, nos peritos. Nós temos, por isso que tem muita coisa para ser arrumada nesse sistema prisional. O sistema prisional não se faz só com direito penal. Está longe de ser solucionado com direito penal, direito processual penal. Nós precisamos de atos materiais, execução. Nós precisamos de bons práticos. Nós temos muitos bons teóricos e precisamos de bons práticos. Isso é administrar, é administração. Isso também está em jogo, está muito em jogo, mais do que tudo, inclusive. Então agora eu gostaria de tratar com vocês, ainda nessa linha da audiência de custódia, vocês vejam bem. O que diz o Pacto de São José da Costa Rica, né? Diz que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. É o que acontece com a audiência de custódia. A presença de um juiz. Ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Vocês vão aprofundar o estudo de vocês nisso aqui. Hein? Isso aqui vai ser cobrado, principalmente em concurso de delegado de polícia. Porque quando a convenção diz toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais, nós temos que ver quem é essa outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Precisamos saber. Eu já tive discussões com alguns amigos, com alguns doutrinadores inclusive que a gente estuda por eles, eu e vocês estudamos por eles, e eu não consegui resposta para isso. Eles não conseguiram me dizer ou me exemplificar em algum sistema processual penal quem é essa outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Né? Quem é essa outra autoridade? Será que é o delegado de polícia? Depois a gente vai começar a tratar alguma coisinha aqui com relação ao flagrante e à apresentação na audiência de custódia, e aí a gente vai ver. Mas esse ponto eu quero ressaltar para vocês. Eu ainda não tive, e fui, pesquisei, comprei alguns livros a respeito, inclusive que tratam de decisões na América Latina a respeito disso. Eu não encontrei ainda quem seria essa outra autoridade, mas eu quero só colocar um ponto de exclamação ali, um luminoso amarelo, nessa parte, porque quem seria essa outra autoridade? O juiz não pode ser, porque se ela diz que é um juiz ou outra autoridade, essa outra autoridade não pode ser o juiz. Então nós temos que descobrir, temos que amadurecer, temos que ver exatamente quem seria essa outra autoridade. E aqui, pessoal, a gente talvez comece a pensar e ver direitinho o que essa audiência de custódia representa, o que ela vai representar. A gente não tem fórmula pronta, a gente não tem resposta, e eu aqui também já quero fazer uma ressalva. Nós, longe disso, estamos aqui para fazer afirmações categóricas ou achar que sabemos a solução. Longe disso, não temos, nós só queremos analisar, quero só pensar junto com vocês a respeito de algumas coisas.
Porque a audiência de custódia, ela é trazida dentro dos considerandos, inclusive da resolução 213 do CNJ, como um dos fatores que pode ajudar a desafogar as casas prisionais. Isso vocês estão vendo também na imprensa. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês? Será que a audiência de custódia, por si só, ela é um instrumento efetivo para esvaziar os presídios? Eu acho que já de início, meio que intuitivo, que a gente consegue dizer que ela por si só, não. Ela por si só, não. Se o problema é complexo, preciso de 3 atores, preciso do judiciário, do legislativo, do executivo, né? Preciso dos defensores públicos, do Ministério Público, preciso de um monte. Então, ela pode servir como um instrumento, um filtro na porta de entrada, mas o que eu faço com quem está lá? Né? Eu preciso rever a situação de quem está lá. Mas eu quero mesmo assim, mesmo tratando a audiência de custódia como um filtro inicial ao ingresso nos presídios, eu gostaria de fazer uma ponderação para vocês. Porque nós temos duas questões. Nós temos um modelo de concessão de liberdade e de análise do auto de prisão em flagrante, que é um modelo tradicional, que é um modelo feito hoje, onde, uma vez feito o auto de prisão em flagrante, é remetido para o juiz e analisado em 24 horas. E nós temos o modelo da audiência de custódia, onde o preso é levado à presença do juiz e o juiz vai decidir se vai relaxar a prisão, se vai relaxar a prisão, se vai conferir uma medida cautelar diversa da prisão, se vai converter em preventivo. Bom, será que a análise na audiência de custódia dos requisitos da preventiva, é uma análise melhor do que a análise que o juiz faz hoje dos requisitos da preventiva quando ele recebe o APF? Será que nós teremos uma diferenciação qualitativa na análise dos requisitos da preventiva? Isso é uma questão que eu quero deixar para vocês. Será que hoje se analisa mal os requisitos da preventiva? Será que todo mundo que hoje chega por APF e tem a sua prisão pré-cautelar convertida em prisão cautelar, em prisão preventiva, tem os requisitos analisados de qualquer maneira? Me parece que não. Então o tempo vai dizer se nós teremos uma melhora qualitativa. Eu acredito que não. Eu acredito que nós temos profissionais gabaritados que fazem esse exame. E o tempo vai dizer se nós teremos essa diferença, essa melhoria qualitativa. Porque do contrário, o que vai acontecer? Se não tem essa melhora, eu acredito que não é uma questão de melhora qualitativa. Se isso se não houver diferenciação, a audiência de custódia, nesse aspecto, ela não atinge o fim que ela se propõe. Não atinge. Agora, se nós pensarmos, mas a audiência de custódia não é só para analisar requisito de preventivo e concessão de liberdade, ela também é para ver se tem abuso de autoridade, se tem violência psicológica, se tem violência física. Bom, pessoal, aí a gente tem que esperar os números. Temos que esperar os números. Até onde eu tive de informação, eu lembro se foi em São Paulo que foi feito, e existe um número estrondoso de homologação de APFs e uma minoria de relaxamento de prisão por abuso de autoridade, por violência policial. Essa é a informação que nós temos. Mas o nosso país é continental. Eu não posso acreditar que as boas práticas que eu vejo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu vou ver em outros estados. Aqui, por exemplo, se o preso chega machucado na delegacia, ele vai ter que... a própria condução, a própria equipe que conduziu até a delegacia, ela já vem com um atestado. Ela já vem com um atestado do médico ou algum médico dizendo que essa pessoa está machucada. Recebe o atendimento, depois é que tem que ser averiguado quais são essas condições. Mas não se recebe o preso sem nenhuma garantia, sem nenhuma verificação. Isso não acontece assim. Mas temos que ver. O tempo dirá. O tempo dirá se a audiência de custódia vai ser um efetivo filtro para que pessoas sejam liberadas porque está existindo uma melhor análise dos requisitos da preventiva. Eu, sinceramente, acredito que não vai se prestar a esse fim.
agora já puxando para o encerramento, pessoal, eu gostaria de colocar a última questão para nós, e não vou encerrar o assunto, só vocês precisam dormir, né? Eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho com o Davi depois, mas eu quero colocar duas coisas que eu acho que podem contribuir. Nós temos 40%, 41% de presos provisórios. É esse o nosso quadro, né? Então, eu acredito que o problema, além de mais vagas, que nós precisamos de mais vagas, nós não precisamos só de mais vagas, nós precisamos de mais espaço para que o preso possa trabalhar. Nós precisamos mudar alguns entendimentos. O trabalho não pode ser só um direito. O trabalho tem que ser um dever do preso. Tem que ser um dever, né, para que ele possa se sustentar. Isso também tem que ter uma mudança nisso. Se nós reproduzirmos o mesmo quadro e esperar soluções e situações diferentes, nós não vamos alcançar. Tem que ser um dever do preso. Tá? Então, nós temos, ao lado de todas essas necessidades, o que eu vejo, o que eu tenho a impressão, né? Humildemente eu gostaria de expor a minha impressão para vocês. Se a se a grande parte da nossa massa carcerária é de presos provisórios, nós temos duas questões para enfrentar. E que talvez o mutirão que seja realizado é o que vai dar conta, é o que pode, pelo menos, indicar o melhor caminho. É uma análise, tá, periódica, uma reavaliação periódica dos requisitos da prisão preventiva. Porque, imagine, tanto no método tradicional de concessão da liberdade, nesse que nós temos hoje, análise do APF em 24 horas, quanto no método da audiência de custódia. Digamos, nos dois casos, digamos que o juiz, tanto no método tradicional como na audiência de custódia, que ele decreta preventivo. Se nós não reavaliarmos os requisitos da preventiva futuramente, esse cara vai ficar esquecido no sistema. Ele vai ficar esquecido, salvo algum advogado, salvo a defensoria pública atuando num processo subjetivo, ele vai continuar ali. Ele não vai sair. Então nós precisamos de uma reavaliação periódica dos requisitos da prisão preventiva. Será que não passou o periculum libertatis? Será que não passou o periculum libertatis? Isso tem que ser analisado no caso concreto. O caso concreto que vai dizer, o juiz é que vai dizer isso. Mas eu posso daqui um pouco me utilizar até da própria tecnologia, pessoal. Eu decretei a preventiva, eu lancei no sistema. Olha, daqui a 60 dias eu quero reanalisar a situação desse caso. O sistema te avisa. Eu não sei nem se existe isso, mas estou aqui trocando ideia com vocês a respeito. O outro caso, sem ser a reavaliação dos requisitos da preventiva na questão específica do periculum libertatis, nós temos um problema talvez crônico no Brasil, que seja o prazo de instrução. O prazo de instrução. Nós temos que verificar se a instrução não está demorando. O que é excesso de prazo na formação da culpa? Nós não temos isso. Nós temos o que? Decisões casuísticas. Nós temos um grande cardápio de casos em que é reconhecido o excesso de prazo e outros casos que não são reconhecidos o excesso de prazo. E aí o sujeito fica preso. Daqui a pouco ele está preso 2, 3 anos, 4 anos. E aí? Quando é que vai se configurar o excesso de prazo? Eu preciso ter isso aí. Eu preciso ter isso aí. Senão também vai ficar no decisionismo. Aí eu quero trazer o exemplo. Se não me falha a memória, já peço desculpas antecipadas. Se não me falha a memória, o Código de Processo Penal do Paraguai diz qual é o tempo que a pessoa pode ficar presa cautelarmente. Ela pode ficar presa cautelarmente pelo período correspondente à pena mínima abstratamente combinada por crime. Então, se é de 1 a 4 anos a pena abstrata combinada e a pena mínima é 1 ano, ele só pode ficar preso provisoriamente 1 ano. Tem alguns outros casos ali específicos onde pode até ser prorrogado isso aí, mas eu já tenho um caso, eu já tenho um parâmetro. Então eu preciso saber quando é que é excesso de prazo. É quando o STJ disser, quando o STF disser.
Bom, mas daí também o STJ e o STF às vezes começam a se demitir da função que eles têm, né? O STF é questão constitucional, é direito objetivo. Daqui um pouco o STF começa, e o STJ, que tem o dever de pacificar a interpretação da legislação federal, esses dois tribunais eles começam a superar uma súmula aqui, não conhece do requisito do recursal aqui, diz que não se aplica o habeas corpus, mas supera a súmula para conceder a ordem de ofício e acaba fazendo justiça no caso concreto, em casos pontuais e não tratam na esfera objetiva dos direitos. Mas eu preciso saber qual é o prazo, né? Então, se eu não tiver reavaliação, acho que são dois pontos interessantes, a reavaliação do prazo da prisão preventiva, se eu não tenho excesso de prazo, e dos requisitos do perículo libertatis. Acho que são dois pontos bem cruciais. E aí, pessoal, quem é que tem que crescer muito? Quem é que tem que crescer muito? Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Né? Nós temos que ter um tratamento, nós temos que ter um olhar para a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é que acaba encabeçando várias teses nos tribunais superiores. Né? A Defensoria Pública ela está no chão da fábrica também, ela atende a comunidade que tem poucos habitantes, que tem uma média quantidade de habitantes, que tem grande quantidade de habitantes. Nós temos que povoar o Brasil com Defensoria Pública para continuar trabalhando nessa parte e fazer com que essa ação do STF que ela seja realmente complexa, como tem que ser, e que haja uma coordenação. Para vocês terem noção, o prazo que é dito na decisão da Colômbia sobre o estado de coisas incondicional, que acabou sendo frutífera, fala-se que houve um acompanhamento pelo Poder Judiciário, junto com os demais poderes, pelo prazo de 6 anos. 6 anos. E é isso que vai acontecer aqui, daqui para mais. Na realidade brasileira vai acontecer disso para mais, entendeu? Por quê? Porque é uma situação complexa. Né? Nós não vamos fazer tudo da noite para o dia, né? Mas é preciso sim que todos, que haja uma releitura dessa harmonia entre os poderes para que a gente possa aí ter resultados mais benéficos. Porque tudo que está acontecendo de ruim lá dentro, pessoal, está repercutindo aqui fora. Né? Então não é só a violação sistêmica e sistemática de direitos humanos dentro do presídio, é fora do presídio também, porque sistematicamente as pessoas estão sendo assaltadas, as pessoas estão sendo vítimas de latrocínio, estão sendo vítimas de homicídio. Tem escolas, tem pessoas que estão ficando sem o direito fundamental à educação. Isso é violação sistêmica de direitos fundamentais, porque tem toque de recolher e o aluno não consegue ir para a sala de aula. Então a violação sistêmica de direitos fundamentais não é só intramuros, é também extramuros, é aqui na rua, é na sociedade. Todos nós que estamos trabalhando todos os dias, pagando impostos, buscando uma sociedade e um convívio melhor. Então essa violação sistêmica é que tem que ser combatida. Bom, eu peço desculpas a vocês por ter me prolongado tanto, por ter falado tanto. Acho que poderia talvez ter sido mais curto. Mas com certeza, né, foi a primeira live, a gente vai, dependendo das circunstâncias, a gente vai poder fazer outras e a gente espera que uma live seja melhor do que a outra. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui, obrigado por terem proporcionado esse debate, essas falas, obrigado ao professor Davi, agradeço mesmo, e fiquem todos bem, estudem, se comprometam, façam o melhor que vocês puderem todos os dias, porque a gente tem que fazer as coisas acontecerem hoje. Não adianta a gente pensar num futuro, porque o futuro é um lugar que a gente sabe que está lá na frente, mas a gente não sabe quando é que ele vai acontecer. O futuro pode acabar amanhã. Então eu prefiro começar a fazer as coisas hoje, me empenhar hoje, tentar mudar hoje, porque eu quero ter meus netos e talvez olhar para trás e ver um pouco do fruto daquilo que eu plantei agora. Não quero só guardar para as futuras gerações, né? Eu quero usufruir um pouco dessas melhorias. Um abraço a todos vocês e obrigado pela companhia. Tchau, tchau.